Al-Aqsa, o que gerou descontentamento. Logo na saída dele do lugar, gerou um descontentamento dos palestinos. Gerou um descontentamento, uma revolta, né, dos palestinos. Manifestantes palestinos com alto-falantes mobilizavam os palestinos para defender Al-Aqsa, e os israelenses viram isso como a grande razão pelo qual os palestinos começaram a jogar pedras na direção do Muro das Lamentações. A polícia de Israel respondeu com balas de borracha e gás lacrimogênio, né? Gás de fumaça. Os protestantes jogaram mais pedras e outros tipos de projéteis. E isso foi o grande início da segunda intifada, né? Ela durou de 2000 até 2005. A revolta foi suprimida. E aí essa segunda intifada, ela deu na construção do muro, né, do muro construído ali na Cisjordânia. Aquele grande muro que você vê ali na Cisjordânia, separando Israel dos territórios palestinos, ela foi construída depois dessa segunda intifada. Foi uma consequência desse ato. Israel se retira da faixa de Gaza. Essa intifada, Israel lutou não só contra a autoridade palestina, mas como também o Fatah, o Hamas, a Jihad Islâmica, a Frente Popular pela Libertação da Palestina e a Frente Democrática pela Libertação da Palestina. Bom, ela foi travada de uma maneira que a IDF engajava em combate armado, né, em disparos com armas, né, tiros, assassinatos pré-determinados, ataques aéreos e com infantaria, né, tanques, enquanto que os palestinos engajavam em ataques bombas suicidas, no caso também com combate armado, no caso o ato de jogar pedras e os foguetes. Os ataques suicidas tiveram um destaque, inclusive, nesse conflito, né, que foi um grande diferencial da primeira intifada. E isso tudo gerou a morte de mais de 3.300 palestinos. Desses mais de 2.000, entre 2.700 e 3.100 foram mortos pelas forças de segurança de Israel. E cerca de 1.010 israelenses foram mortos. Desses, segundo Israel, 644 foram mortos por palestinos. Né? Então, esse foi um outro capítulo desse conflito aí, que foi a segunda intifada. E ela teria terminado, né, na reunião em Sharm el-Sheikh, onde o presidente palestino Mahmoud Abbas, e o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, fizeram um acordo em que as facções palestinas parariam os atos de violência, enquanto Israel pararia as atividades militares contra os palestinos. Bom, em 2008 você teve um novo conflito em Gaza. Vale lembrar que entre esses conflitos a coisa não foi pacífica, né? Sempre teve a questão ali dos palestinos dizendo que a IDF cometia genocídio, cometia ataques contra civis, morte, atropelamento, tiros, matando palestinos ao ar livre, né? Enfim, toda coisa que você já conhece, e os israelenses dizendo que aquilo dali era uma retaliação a ataques violentos
de palestinos. E aí isso você teve uma guerra de novo, um outro conflito em 2008 em Gaza, que foi chamada pelos israelenses de Operação Chumbo Fundido. O Hamas chama isso de Batalha de Al-Furqan, quando você teve um conflito armado de 3 semanas entre os grupos paramilitares da faixa de Gaza e as forças de defesa de Israel. Israel, como sempre, alegando que o objetivo desse conflito, dessa operação, foi para parar o ataque de foguetes palestinos do Hamas contra Israel e das facções de Gaza, né, contra Israel, e o ato do transporte de armas dentro da faixa de Gaza. O Hamas diz que esses ataques com foguetes foram feitos por um ataque israelense contra um túnel vindo de Gaza, o que seria uma violação de um cessar-fogo declarado ali. E aí Israel realizou, né, ataques aéreos, enfim, contra Gaza, gerando na morte de cerca de 1.400 palestinos. Desses, cerca de 1.000 eram civis e 13 mortes israelenses, 4 delas por fogo amigo. Segundo o Shin Bet, o Serviço Interno de Segurança de Israel, nessa época o número de foguetes sendo disparados de Gaza caiu. Você teve um início de uma crise humanitária profunda em Gaza, e a deterioração dos serviços básicos e de infraestrutura. A IDF declarou um cessar-fogo unilateral, depois o Hamas anunciou. Basicamente, é tido como uma vitória militar de Israel. A reputação da IDF ficou mais manchada ainda, porque a IDF teria atingido vários alvos civis, matado diversos civis, né, por conta desses ataques. E, enfim. E aí, a gente vai de 2008, 2009 para 2012. 2012, março de 2012. Quando você teve a operação... Em 2012, você teve a operação Eixo de Retorno, Returning Echo, quando a IDF realizou uma operação na faixa de Gaza que em 9 de março, Israel fez um ataque aéreo contra a faixa de Gaza, matando Al-Qaisi, que na época era o secretário-geral dos Comitês de Resistência Popular. Os comitês tinham negado, mas a IDF disse que ele tinha liderado ataques fronteiriços contra Israel, que geraram a perda de 8 civis israelenses, e que o ataque teria sido em retaliação, a morte desse Al-Qaisi teria sido em retaliação a esse ato. Os grupos militantes palestinos retaliaram, lançando foguetes contra Israel, cerca de 300 mísseis Grad, foguetes Qassam foram lançados. Desses 300, 177 atingiram o território israelense, atingindo inclusive grandes centros urbanos de Israel, como Ashdod, Ashkelon e Beersheba. Além disso, outras comunidades menores ali. E aí foi essa coisa, né? Israel retaliando com ataques aéreos contra o que eles alegam depósitos de munições das facções palestinas, principalmente o Hamas e as brigadas Al-Qassam, né? E basicamente esse foi o cenário dessa operação, né? Que de 2008 mais ou menos para cá esse tem sido o cenário, né? Israel vai lá, bombardeia, o que eles sempre alegam que é depósitos de munições, as facções retaliam com foguetes, aí você tem um conflito armado ali aqui, enfim, fica nisso daí. Essa operação durou 5 dias,
Alguns civis palestinos foram mortos, cerca de 5 civis foram mortos, 23 civis palestinos foram feridos e cerca de 18 militantes palestinos foram abatidos aí em combate. E em 2014, você teve um outro conflito, um outro conflito, que durou 1 mês e 2 semanas, que durou de 8 de julho até 26 de agosto, que foi a Operação Eixo Protetivo, lançada pela IDF. Essa operação, esse conflito de 2014, teve como início quando o Hamas disparou uma barragem de foguetes contra Israel a partir da faixa de Gaza, quanto a IDF prendeu 350 palestinos, uma considerável parte deles militantes do Hamas, né? E essas prisões teriam sido feitas, a IDF alegou que essas prisões foram feitas por conta de um sequestro que o Hamas tinha feito, um sequestro assassinato de 3 adolescentes israelenses que o Hamas havia feito antes. Bom, ambos os lados proclamaram vitória. De acordo com Israel, o Hamas foi severamente enfraquecido e não conseguiu nenhum dos objetivos. E, segundo o Hamas, Israel foi repelido de Gaza. Segundo as estatísticas oficiais, cerca de 1.463 civis palestinos foram mortos, segundo as estatísticas da ONU. O Hamas já diz que dos 2.310 palestinos mortos, 1.617 eram civis, tá? E aí, no caso, Israel lutou contra todos os movimentos de resistência palestino, né? Hamas, Jihad Islâmica, a Frente Democrática, a Frente Popular, as brigadas Al-Aqsa, as brigadas Al-Qassam, no caso, enfim. Que, inclusive, esses combates incluíram não só ataques aéreos da Força Aérea de Israel, mas como também invasões, incursões por terras, pelo solo, no caso, né? Com infantaria, tanques e etc. E inclusive um dos episódios mais marcantes dessa guerra de 2014 foi quando a IDF entrou no bairro de Shujaia, acho que não é assim que se pronuncia, mas tá valendo, uma vizinhança populosa, né, da cidade de Gaza, resultando em combates intensos. Bom, e aí a gente pula para 2021, quando Israel teve aquela guerra no meio do ano passado, lembra de maio? 6 de maio até 21 de maio, durou 2 semanas e 1 dia. Que começou com protestos e depois posteriores ataques de foguetes contra Israel por meio do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina. Esses ataques de foguetes do Hamas promoveram a retaliação de Israel com ataques aéreos contra a faixa de Gaza. O início dessa crise de 2021 foi quando os palestinos começaram protestos em Jerusalém Oriental contra decisões da Suprema Corte de Israel na expulsão das famílias palestinas de Sheikh Jarrah, alegando que, dentro da lei internacional, essa área nunca foi de Israel. Ela é parte dos territórios